Testemunho contado pelo nosso caro irmão Cláudio Codonho, ancião da Congregação Cristã no Brasil, Água Rasa, São Paulo. Naquela mesma rua tinha uma mulher macumbeira, muito má. Ela fazia macumba para todo mundo. E naquela rua todos temiam ela e não gostavam dela. E essa mulher tinha uma filha de 4 anos, paralítica de nascença. Nunca havia andado, os braços e as pernas atrofiados, e a menina só ficava na cama ou se arrastando no chão. E um dia essa macumbeira recebeu um recado, um telefonema da Bahia, dizendo que o irmão dela estava nas últimas. Então ela foi de vizinho em vizinho, pedindo para que alguém ficasse com a menina para que ela pudesse viajar. A menina chamava-se Sara, mas ninguém quis ficar com a menina. Então ela bateu na casa de uns irmãos. Quando a irmã abriu a janelinha e viu ela, a irmã pensou: "Ah, Senhor, cobre com teu sangue. Tem misericórdia." Então a macumbeira falou: "Dona, eu tenho que ir para a Bahia para ver o meu irmão que está à morte. Você não poderia ficar com a minha filha 1 semana enquanto eu vou lá e volto?" Então a irmã disse: "Não, de jeito nenhum, não posso ficar com ela, não." A macumbeira virou as costas bem triste, e quando estava saindo, Deus falou no coração da irmã: "Paga o mal com o bem." Então a irmã pensou: "Mas, Senhor, como?" E o Senhor disse de novo: "Paga o mal com o bem." Então a irmã chamou aquela mulher e disse: "Olha, por mim eu não ia ficar não, mas o Deus que eu sirvo mandou eu cuidar da tua filha. Pode trazer ela." Então ela trouxe a Sarinha, uma menina bonitinha, porém toda atrofiada. Puseram ela na cama e os meninos gostavam de brincar de cultinho. Então, quando não tinha culto, a mãe ficava em casa, se reuniam eles 3 ali e faziam um culto. Depois de 2 ou 3 dias que a Sarinha estava lá, o Samuelzinho falou: "Mamãe, eu queria fazer um cultinho hoje." Então a sua mãe disse: "Faz o seguinte, fica lá perto do tanque, eu vou lavando a roupa e fico olhando vocês fazer o culto." "Mamãe, a gente queria que a Sarinha assistisse o culto também." "Não, a Sarinha é paralítica. De que jeito que ela vai assistir o culto? Não tem como." "Mamãe, o pai tem uma rede. Põe a rede lá fora e coloca a Sarinha sentadinha lá para assistir o culto." A mãe, de tanto as crianças insistirem, foi lá, pegou uma rede e colocou a Sarinha para assistir o culto. Ela quietinha, observando tudo, e o Samuel abriu o cultinho e canta um hino que ele sabia e ora do jeito que ele tinha ouvido no culto à noite, e de repente a presença de Deus começou a se manifestar naquele lugar. A mãe já começou a perceber a presença de Deus, foi lá dentro, pegou o véu, colocou na cabeça, e o Samuelzinho, todo empolgado, contou um testemunho de libertação que ele tinha ouvido no culto à noite, e Deus começou a visitar eles com a sua presença. E naquela empolgação ele disse: "Agora o Senhor vai mandar a sua palavra. Vamos ler o Salmo 23. Era o que ele sabia: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Acabou a leitura, ele começou a pregar: "O Senhor é o nosso pastor e nada vai faltar. Quem tem o Senhor como pastor não falta nada, não faltará saúde." E Deus desceu, irmãos. A irmã começou a manifestar a promessa ali no canto, perto do tanque, e o Samuelzinho foi pregando: "Quem tem o Senhor não falta nada." Chegou perto da rede e falou: "Sara, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta dessa rede e anda." Então ele começou a falar em línguas, porque a presença de Deus estava naquele lugar. E a menininha olhou para ele com os olhos arregalados e ele disse outra vez: "Sara, em nome do Senhor Jesus, levanta dessa rede e anda." Ele viu que a perninha direita dela foi esticando, o barulho dos ossos estralando, esticou a perninha esquerda, o braço direito, esticou o esquerdo também. Ela pulou de dentro daquela rede e começou a correr, corria para lá e corria para cá,
e gritava bem alto: "O Deus do Samuelzinho me libertou!" A criança não parava de correr. Isso chamou a atenção dos vizinhos, que, ouvindo aquilo, começaram a chegar e perguntaram um para o outro: "O que está acontecendo? É a Sarinha? Mas como isso é possível?" Então ela gritava: "O Deus do Samuelzinho me libertou!" Irmão, por essa obra, o Senhor chamou 22 vizinhos para esta graça. Quando a mulher voltou da Bahia, irmãos, os vizinhos se reuniram na casa da irmã para fazer uma surpresa para ela. Quando a mãe desceu do ônibus e viu aquela multidão que estava lá reunida, ela pensou: deve ter acontecido alguma coisa muito grave com a minha filha. O que aconteceu com ela? E alguém disse: claro que aconteceu uma coisa grave. O que aconteceu com ela foi uma libertação de Deus. Alguém abriu a porta e a menina veio correndo, agarrou o pescoço da mãe e disse: "Mamãe, o Deus do Samuelzinho me libertou, mamãe." Irmãos, Deus chamou a macumbeira, chamou o marido, chamou a família toda para essa graça. Passado um tempo, eles se mudaram dali, foram para um outro bairro bem longe, e a Sarinha sempre congregando nas reuniões de jovens e menores. Quando ela tinha 12 anos, um dia, o ancião veio e levantou no púlpito e falou: "Hoje nós oramos e sentimos de pôr uma mocinha para ser auxiliar de jovens e menores nas reuniões. Sarinha, vem aqui para frente." Então ela foi apresentada para auxiliar. O tempo foi passando. Quando ela tinha 17 anos de idade, ela estava na reunião de jovens e menores e antes de começar a reunião, ela falou: "Senhor, eu gostaria tanto de saber como vai ser o meu futuro, se eu vou me casar, se eu vou ter filhos, se os meus filhos serão teus servos, se o meu marido será teu servo." Naquela manhã, veio um cooperador de jovens de outra localidade, pregou a palavra e Deus dizia na boca do seu servo: "Filha, você perguntou para mim como vai ser o teu futuro? O teu futuro já está todo determinado por mim. Você vai casar com um homem de Deus. Vou te dar 2 filhos homens e os teus 2 filhos vão ser músicos na minha obra." E a Sarinha esperou na palavra. Com 22 anos de idade, nunca tinha namorado, esperando naquilo que Deus tinha falado. Um dia, ela começou a sentir muita dor no estômago, e dor, e foi em um médico, foi em outro, foi emagrecendo. Então foi constatado um câncer no estômago. Já estava no pâncreas, no fígado, tudo comprometido, e cada dia pior. E depois de ir em vários médicos e fazer vários exames, os médicos chamaram a mãe e o pai e disseram assim: "Olha, a Sara não tem cura, o câncer já tomou o corpo dela e ela tem no máximo 3 meses de vida. Então levem ela para casa, nós sabemos que vocês não têm condições de continuar com os tratamentos. Levem ela para passar os últimos dias em casa." A mãe e o pai choraram muito, irmãos, mas levaram ela para casa, puseram ela em um quartinho e passaram-se alguns dias. Ela, muito magrinha, tudo que comia, botava para fora. Um dia, ela não aguentou. Chamou a mãe e disse: "Mãe, vem aqui. Não aguento mais. Conta para mim, eu preciso saber. Eu tenho câncer, não tenho?" Então a sua mãe falou: "Tem." "O médico me deu um prazo de vida, mãe?" "Não, filha, fica em paz. Eu quero saber a verdade, mãe." "Sim, filha, ele te deu." "Quanto tempo eu tenho de vida, mãe?" 3 meses. Já se passaram 15 dias, você tem 2 meses e meio. "Tá bom, mãe. Vai agora. Fecha a porta e me deixa sozinha aqui, por favor." A mãe saiu chorando. Ela então virou o rosto para a parede e chorou. Mas chorou muito, irmãos. Olhou para os céus e falou assim: "Senhor, eu não estou incomodada do Senhor me recolher dessa terra. Se o teu filho foi crucificado, eu morrer com essa doença, não tem problema. Mas eu estou muito triste, Senhor, porque quando eu tinha 17 anos, o Senhor falou que eu iria ter um esposo, que eu iria ter 2 filhos, que eles seriam teus servos, e agora eu tenho menos de 2 meses de vida." E todos os domingos, irmãos, vinha uma mocidade depois do culto fazer culto para ela. Aquele domingo veio um grupo de moços e moças e um deles leu a palavra. E no meio da palavra ele olhou para ela e disse: "Sara, esse Deus não é homem para que minta.
O que Deus promete, Ele cumpre. Ainda que Ele tenha que arrancar alguém da sepultura, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Ela ficou meio confortada, irmãos, e eles foram embora. Passaram mais alguns dias, veio um outro grupo de mocidade, e o culto já começou animado. E quando chegou a palavra, a presença de Deus estava muito forte dentro daquela casa. Todos manifestavam e choravam. De repente, um moço começou a orar, e a oração de agradecimento com muito fervor. Foi orando e foi orando, então aquele moço falou bem alto: Sara, em nome do Senhor Jesus, seja liberta do câncer. Agora o fogo de Deus vai visitar o teu corpo e vai queimar esse tumor com raiz e tudo. A Sara começou a sentir aquela virtude dentro dela e começou a dar glória a Deus, e Deus falou no coração dela: esse que está orando é o que eu preparei para ser o teu esposo. E o moço que estava orando sentiu a voz de Deus que disse para ele: essa moça que está ali, em cima dessa cama, é a que eu preparei para ser a tua esposa. Quando acabou a oração, todos levantaram. A Sara, chorando de alegria, foi um por um, saudando ela, e ela com muita vergonha pensou: Senhor, se ele vai ser o meu esposo, permita que ele me saúde de uma maneira diferente. Me dá este sinal, Senhor. Então, quando chegou aquele moço que tinha orado, ele disse: salve, agraciada de Deus. Pegou na mão dela e ela pegou na mão dele. Os dois não se soltavam e a presença de Deus foi tomando eles. Então ela olhou para ele e falou: irmão, Deus te mostrou alguma coisa? Deus me mostrou sim, Sara, mas eu estou com vergonha de falar. Não vou te falar não. E para você, Sara, Deus mostrou alguma coisa? Mostrou sim, mas eu também estou com vergonha, não vou falar. Então, Sara, em nome do Senhor Jesus, fala o que Deus te mostrou. Deus falou para mim que o irmão vai ser meu esposo. Ele olhou para ela e disse: é o que o Senhor me mostrou, que você vai ser a minha esposa. Aí então, eles soltaram as mãos. Ele foi saindo. E quando ele chegou na porta, ela falou: irmão, espera aí um pouquinho. Já que o irmão vai ser meu esposo, eu quero saber teu nome. Então ele falou: claro, Sara, o meu nome é Samuel. Isso é coisa para quem crê nesse Deus maravilhoso. O mesmo menino que, quando tinha 9 anos de idade, Deus tomou a boca dele para libertar ela da paralisia, foi aquele que Deus tomou a boca dele para arrancar o câncer do corpo dela. Deus curou ela completamente. Casaram-se, tiveram 2 filhos. Os 2 são músicos lá em São Paulo e o nome de Deus está sendo glorificado. Glória a Deus! A palavra de Deus se cumpre no nosso meio. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, inscrevam-se no canal e ativem o sino das notificações. Sempre que forem gravadas novas obras, os irmãos serão notificados. Deus abençoe a todos.